Poucas pessoas imaginam que um dos maiores segredos sobre provisão financeira e crescimento espiritual está escondido num lugar tão acessível: o Salmo 112. Esse texto, escrito há séculos, carrega uma sabedoria divina que vai muito além da poesia bíblica. Ele revela uma chave espiritual que, quando usada com fé, oração sincera e intenção clara, pode abrir portas que estavam trancadas há anos. Não é magia, é poder divino em ação. Quando alguém lê esse salmo 3 vezes seguidas, com o coração totalmente conectado à presença de Deus, algo acontece. A atmosfera muda, o espírito é tocado. E não é raro que em poucos dias novas bênçãos financeiras, soluções inesperadas e até reconciliações surjam. Não porque o texto tem poder em si, mas porque a promessa de Deus se manifesta quando há confiança. O que impressiona é que essa prática tem se mostrado eficiente entre pessoas comuns, como um motorista de aplicativo que, cansado das dívidas, resolveu seguir essa instrução com disciplina. Ele leu o Salmo 112 por 7 dias, 3 vezes ao dia, com gratidão e convicção de que Deus é seu provedor. Resultado? Foi chamado para uma vaga que ele nem lembrava ter se inscrito. Coincidência? Para quem vive pela fé não existe isso. O que há é a ação da mão de Deus em detalhes simples. E se esse segredo funcionou para ele, pode funcionar para qualquer um, mas é preciso ler com os olhos do Espírito, com a mente livre da dúvida e com o coração cheio de esperança. Esse é o tipo de coisa que desperta a alegria nas pequenas coisas e coloca a pessoa em uma jornada de satisfação espiritual profunda. E é aí que entra um próximo passo, que torna essa prática ainda mais poderosa. Não basta apenas conhecer o segredo, é preciso saber como aplicá-lo com propósito. O Salmo 112 é uma ferramenta espiritual e, como toda ferramenta, precisa ser usada da maneira certa para liberar o poder divino contido nela. A aplicação prática começa com um gesto simples, mas carregado de intenção. Ler o Salmo em voz alta, 3 vezes consecutivas. Isso mesmo, nada de leitura mental ou apressada. Ler em voz alta é um ato de fé, é como declarar para o mundo espiritual: eu confio na promessa de Deus. O som da própria voz carrega autoridade quando vem do coração cheio de esperança. É nesse momento que a pessoa se alinha com o plano de Deus e deixa claro que está disposta a cooperar com ele. Mas há mais. Após a leitura, é fundamental fazer uma oração específica, reconhecendo a presença de Deus como a única fonte de provisão. Uma oração simples, algo como: Senhor, Tu és meu provedor, e em Ti deposito minha confiança. Eu recebo as bênçãos liberadas nesta palavra e caminho com fé, crendo na Tua sabedoria divina. E não para por aí. Declare verbalmente que a provisão está a caminho. Fale como quem já recebeu. Diga: minha vida financeira está nas mãos de Deus. Portas estão se abrindo. Milagres estão chegando. Parece ousado? É. Mas é justamente isso que ativa o movimento espiritual. A prática constante, feita com gratidão e paz interior, vai moldando o coração e preparando o caminho para o próximo desafio. Identificar os erros que muitas vezes bloqueiam esse fluir de bênçãos. Muita gente ora, lê o salmo, declara a fé com fervor, mas continua travada financeiramente. E isso acontece porque, mesmo com boa intenção, algumas atitudes internas sabotam os resultados. Um dos erros mais comuns é a má administração dos recursos. A pessoa pede bênçãos, mas quando recebe, gasta sem planejamento, sem propósito, sem alinhamento com o plano de Deus. E Deus, sendo um pai sábio, não derrama mais onde há desperdício? Ele quer que sejamos bons mordomos, que administremos o que já temos com sabedoria divina. Um bom exemplo disso é anotar todos os gastos da semana, rever para onde está indo o dinheiro, cortar excessos e investir com consciência. Só isso já mostra ao céu que a pessoa está pronta para crescer. Outro erro silencioso, mas destrutivo, é a incredulidade disfarçada. A pessoa lê o Salmo 112, faz oração, mas no fundo duvida que algo vá mudar. A mente até diz amém, mas o coração está murmurando. E o que acontece? Nada flui. Deus responde à confiança verdadeira, não ao desespero,
E tem ainda a falta de generosidade, outro bloqueio forte. A quem fecha a mão pro outro, fecha o canal da própria provisão. Às vezes, é uma atitude simples que muda tudo. Doar uma cesta básica, pagar um café para alguém, ajudar sem esperar retorno. Isso não é apenas um ato de bondade, é uma ativação espiritual. Porque quem abençoa é abençoado. E quando a pessoa corrige esses erros, ela começa a perceber que algo diferente está acontecendo. Pequenos sinais aparecem, revelando que a presença de Deus já está agindo. A provisão de Deus nem sempre vem como um pacote caindo do céu, mas ela sempre dá sinais antes de se manifestar por completo. E quem está com os olhos do Espírito abertos consegue perceber isso. Um desses sinais é a paz interior. É aquele sentimento profundo de que mesmo sem ainda ver o dinheiro na conta, tudo vai se resolver. A ansiedade dá lugar à confiança e o coração repousa no poder divino. Isso não é ilusão, é Deus dizendo: eu estou no controle. Outro sinal claro é o surgimento de novas oportunidades. Convites inesperados, propostas que parecem coincidência demais, ideias que surgem do nada. Tudo isso são pistas de que a promessa de Deus está se cumprindo e às vezes o sinal vem em forma de gente, pessoas que cruzam nosso caminho com palavras, conexões ou ajudas decisivas. Pode ser um amigo que lembra de você para um trabalho, um cliente que volta a procurar seus serviços, até mesmo uma live aleatória que te dá o estalo que faltava. Isso não é obra do acaso, é a sabedoria divina operando nos bastidores. E quando esses sinais começam a se alinhar, é sinal de que a oração está dando fruto. Por isso, é importante estar sensível, atento e, acima de tudo, grato. Porque a gratidão é o combustível que alimenta esse processo e a chave para manter o que Deus já começou. Receber é uma bênção. Manter, porém, exige sabedoria divina. Tem gente que até experimenta a provisão de Deus, mas por não saber como lidar com ela, perde tudo rapidamente. A prosperidade bíblica não é um evento, é um estilo de vida. E esse estilo é baseado em 3 pilares: administração sábia, generosidade constante e dependência total de Deus. É aí que a diferença entre o sistema do mundo e o plano de Deus fica evidente. O mundo diz: guarde, acumule, desconfie. Deus diz: confie, compartilhe, obedeça. E é nessa inversão que mora o segredo da paz interior e da satisfação espiritual. Prosperidade não é só dinheiro, é viver em paz com Deus, com as contas organizadas e o coração leve. Um exemplo prático? Ao invés de gastar tudo no primeiro impulso, que tal separar 10% para ofertar, 10% para investir e mais uma parte para ajudar alguém? Isso é viver a alegria nas pequenas coisas, sabendo que tudo vem do provedor. Tem gente que multiplicou seu negócio não porque teve sorte, mas porque decidiu aplicar princípios eternos, cuidar bem do que já tem, abençoar os outros com o que recebe e nunca se esquecer de quem é a fonte. A manutenção da prosperidade começa na mente e se reflete nas atitudes. E quem entende isso, abre espaço para que os milagres de Deus sejam uma constante, não uma exceção. E se existe uma atitude capaz de ativar ainda mais esse ciclo abençoado, é algo simples, mas poderoso: a gratidão. A gratidão é uma linguagem espiritual que move o céu. É como se, ao agradecer com sinceridade, o coração se alinhasse com o propósito divino e ativasse o favor de Deus. Muitos pedem, pedem e pedem, mas esquecem de agradecer por aquilo que já tem, e quando isso acontece, o fluxo da provisão pode ser bloqueado. Já reparou como uma pessoa grata atrai coisas boas com mais facilidade? É porque ela vive com uma consciência clara de que tudo é dádiva e não direito. Quando essa gratidão se torna um hábito, antes mesmo da resposta chegar, é como se o céu dissesse: esse aí está pronto para mais. E então, as bênçãos começam a se multiplicar. A prática pode ser bem simples. Todos os dias, ao acordar, separe 5 minutos para agradecer. Não só pelas grandes coisas, mas pela cama onde dormiu, pelo pão de cada dia, até mesmo pelas lutas que te fortalecem. Isso gera um impacto direto na sua paz interior e muda completamente o seu estado emocional. A gratidão é também um sinal de confiança. Ela diz ao mundo espiritual que você crê no poder divino, mesmo quando os olhos naturais não veem nada. E quanto mais você agradece, mais você percebe que a vida está cheia de motivos para sorrir.
A gratidão tira o foco da escassez e abre espaço para o crescimento espiritual. E quando se vive com essa consciência, a prosperidade deixa de ser algo egoísta e passa a cumprir seu verdadeiro papel. A provisão que vem de Deus nunca é só para quem recebe. Ela sempre carrega um propósito maior. Quando Deus abençoa alguém financeiramente, Ele está confiando a essa pessoa uma missão: ser canal de bênçãos na vida de outros. A verdadeira prosperidade não termina em si mesma, ela transborda. Isso está bem claro em Gênesis 12:2, quando o Senhor diz a Abraão: te abençoarei e tu serás uma bênção. Olha só o detalhe, não é tu terás bênçãos, é tu serás. Isso muda tudo. Significa que a provisão divina é parte de um plano de Deus para transformar realidades por meio de quem tem um coração generoso. Por isso, toda vez que você compartilhar o que tem, está cumprindo um chamado. Quer um exemplo prático? Imagine alguém que recebe um valor inesperado. Ao invés de guardar tudo ou gastar com supérfluos, essa pessoa escolhe pagar a conta de água de uma família em necessidade ou até doar material escolar para uma criança da comunidade. Esse tipo de atitude ativa princípios espirituais profundos, como o que está em Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. E vamos combinar, não existe investimento mais seguro do que esse, porque o retorno vem com juros de sabedoria divina, alegria nas pequenas coisas, paz interior e até milagres que não se explicam. Quem entende isso passa a enxergar o dinheiro como ferramenta, não como fim. E quando esse entendimento entra, a pessoa começa a trilhar um caminho sólido. Um caminho que pode ser vivido todos os dias, em passos claros e objetivos. Chegando até aqui, dá para perceber que a provisão divina não é aleatória. Ela segue princípios. E quando esses princípios são aplicados com fé, oração sincera e gratidão, os resultados vêm. Por isso, é importante entender os 7 passos fundamentais ensinados ao longo do caminho. O primeiro é a leitura do Salmo 112, feita com intenção e repetição. Depois, vem a oração específica, declarando que Deus é o provedor. O terceiro passo é eliminar os erros que bloqueiam o fluir, como incredulidade, má administração e falta de generosidade. Em seguida, é essencial reconhecer os sinais da ação de Deus. Ele fala através da paz, das pessoas e das oportunidades. Mas tudo isso só faz sentido se houver manutenção, e isso acontece com sabedoria na administração, dependência de Deus e um coração generoso. O sexto passo é a gratidão contínua, que muda a atmosfera espiritual e prepara o terreno para o próximo milagre. E por fim, o sétimo passo, viver o propósito da provisão, ser abençoado para abençoar, ter para repartir, receber para cumprir o plano de Deus. Quem decide trilhar esse caminho não apenas experimenta a satisfação espiritual, mas vive em paz com Deus, experimentando a verdadeira alegria nas pequenas coisas. São passos simples, mas profundos, e cada um deles funciona como uma engrenagem que move o fluxo das bênçãos. Agora, imagina como sua vida pode ser diferente se você decidir aplicar cada um desses pontos de forma real, constante, com esperança e confiança no Pai. Pois é, e tudo isso começa por uma simples atitude que pode mudar tudo. Agora que você conhece os 7 passos, me diga uma coisa com sinceridade. O que te impede de aplicar isso hoje? Será que é o medo de mudar? A dúvida se realmente funciona? Ou talvez aquela velha desculpa do depois eu faço? Olha, Deus já liberou princípios claros, a sabedoria divina está disponível, o poder da oração já foi revelado, a promessa de Deus continua de pé. Só falta uma coisa, a sua decisão. Você vai continuar esperando que algo mude sozinho? Ou vai colocar sua fé em ação? Vai continuar preso na escassez emocional e financeira? Ou vai ativar o ciclo de provisão, gratidão e crescimento espiritual que ele preparou? Se essa mensagem tocou seu coração, então não deixe passar. Se inscreve aqui no canal agora, ativa o sininho e compartilha essa palavra com quem precisa de uma virada na vida. Porque esse canal é para isso, para te lembrar todos os dias que viver em paz com Deus, com esperança no coração e com alegria nas pequenas coisas, é o maior tesouro que existe.